Fala, meus jovens, e aí? Já ouviram falar sobre fundos de investimento? Você acha que ele é seguro? Você tem dúvidas sobre isso? Você entende o que é fundo, os tipos de fundos? Se você quiser saber mais sobre isso, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila que eu vou te ensinar isso nesse nosso vídeo de hoje. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative aí o sininho de notificações para você ficar sabendo de todo vídeo novo que a gente faz. Toda terça, toda sexta, 7 da noite, temos vídeos novos aqui. Fernando, e me diga aí, riscos de um fundo de investimento. Que tipo de risco eu tenho? Bom, primeiramente, meu jovem, eu quero te dizer o seguinte, existem vários tipos de riscos. Risco legal, risco operacional, risco de mercado, oscilação, risco de crédito, risco de liquidez, existem vários tipos de risco. Quando a gente pensa em risco no âmbito de bolsa de valores, o que a maioria das pessoas pensa logo é o seguinte, o risco é do ativo crescer muito ou cair muito. Eu posso comprar algo hoje por R$100, amanhã custar 80. Então eu tenho esse risco de mercado, risco de oscilação. Então esse é o mais comum. Então eu quero hoje dar uma atenção maior ao risco de mercado, ok? Vamos lá. Quando você adquire um fundo, eu quero primeiro que você entenda o seguinte. Imagine um condomínio. O condomínio tem o condomínio em si, de apartamentos. Agora eu estou no condomínio, estou dentro do apartamento no condomínio. Eu tenho aqui o condomínio, a gente tem a figura do síndico. O que o síndico faz, Fernando? Ele faz melhorias. O síndico deixa todos os apartamentos a parte externa em bom estado, ele procura manter o ambiente adequado para que os apartamentos fiquem cada vez mais valorizados. Essa é uma das questões. A gente tem os apartamentos em si e a gente tem os condôminos, os donos dos apartamentos. Então nós temos aí 4 figuras. O condomínio em si, grande, nós temos o síndico que cuida de tudo para poder ter o melhor resultado. Nós temos a figura do apartamento em si e nós temos a figura do condômino, do dono do apartamento. Quando a gente pensa num fundo de investimento, eu quero que você perceba que é mais ou menos a mesma estrutura. O fundo, ele tem um quantitativo grande de valores, que quando o fundo foi formado, foi juntado por todos os cotistas, então juntou muita gente, juntou dinheiro, criou-se um fundo, tá? A grosso modo, para você poder entender. Então nós temos um fundo de investimento com vários valores disponíveis para poder investir em lugares diferentes, de acordo, claro, com o tipo de fundo. Agora nós temos o gestor do fundo, que é como se fosse o síndico. O gestor é quem diz, poxa, vamos investir 5% do patrimônio aqui em tal lugar. Vamos investir mais 1,5% em tal lugar, mais 0,5% em tal lugar, mais 7% em tal lugar e assim por diante. Ou seja, o gestor do fundo é quem vai fazer dar toda a atenção e fazer todos os aportes dentro daquilo que o fundo pretende para obter os melhores resultados. Assim como nós temos a figura dos apartamentos, dos condomínios, a gente tem aqui agora cotas diferentes dentro de um fundo. E quando alguém quer adquirir o fundo, faz o quê? Adquire uma cota do fundo. E, óbvio, os condôminos, dono do apartamento, é como se fossem os próprios investidores que são os donos das cotas. Então a gente tem um fundo, um valor bem grande que é dividido de forma diferente para vários lugares, seja um fundo de ações, seja um fundo de renda fixa, seja um fundo multimercado, seja um fundo de índice, ou seja, independente do tipo de fundo, o fundo vai ter um gestor para poder gerir esse fundo, vai ter as cotas em si, que cada vez mais o gestor tenta fazer com que as cotas fiquem mais valorizadas, como o síndico tenta fazer com que o prédio fique mais valorizado, cuidando da fachada, cuidando das áreas comuns, enfim. E nós temos a figura do investidor, que é próprio, como fosse o dono do apartamento. Então, eu estou fazendo essa metáfora, fazendo aqui essa analogia com um condomínio, para que você possa entender de forma um pouquinho melhor sobre como funcionam de fato os fundos de investimento. Por que para a gente que está começando, para você que está começando, para a gente que está assim, poxa, Fernando, eu não sei onde eu invisto. Por que é melhor eu investir num fundo? Porque a pessoa fala, poxa, eu quero investir numa ação. Aí ela vai lá e compra uma ação. Passou 3 meses, a ação caiu, sei lá, 40%. Se a pessoa tinha R$1.000, ela investiu tudo nessa ação,
depois de alguns meses, quando ela vai olhar o investimento dela, pô, eu tinha 1.000, agora eu tenho 600, porque meu investimento caiu 40%. Só que se ela pegasse esse mesmo 1.000 e investisse em um fundo, o fundo não teria apenas uma ação, entende? O fundo teria dezenas, dependendo do fundo, centenas de ações de empresas diferentes. E aquele R$1.000 que você investiu, ao invés de estar concentrado em uma empresa, ele estaria distribuído dentro de um grupo grande de empresas através do fundo. E ali uma empresa cai muito, outra empresa sobe muito, e outra fica estável, e assim vai acontecendo. E o fundo está sendo gerido por um profissional, por um gestor profissional. Então, Fernando, eu estou com dúvida em como eu começo a investir e quero ir para a renda variável, mas estou com medo de investir em ação porque eu ainda não sei analisar a empresa, se é boa ou se não é boa. Faz o seguinte, investe em fundo. Porque investindo em fundo, você diminui seu risco de oscilação, você diminui seu risco de mercado. Risco de liquidez não tem, porque ele, como é variado pela bolsa, é tranquilo, você vai conseguir vender, você vai conseguir adquirir com muita rapidez, com muita facilidade. Então, o risco de oscilação ele é muito menor quando você adquire uma cota de um fundo e não quando você adquire uma empresa em si. Claro que se você já entende que você tem uma visão boa, já tem conhecimento, sabe analisar uma boa empresa, sua chance de aumentar seu patrimônio de maneira grandiosa é maior. Você tem condições de multiplicar seu patrimônio várias vezes com empresas muito boas. Porém, você precisa saber fazer análise disso. Então, para quem está começando, um caminho que eu sugiro, investir num fundo. Se você está aqui, curte esse vídeo se estiver gostando, né? Se não estiver gostando também, não adianta. Se você estiver gostando, curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o YouTube a mostrar esse vídeo para outras pessoas que também estejam querendo esse tipo de conteúdo. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para toda terça, toda sexta ficar atento aos nossos novos vídeos. Tá? Fernando, e o fundo, que eu já ouvi falar muito de índice? Porque de ação a gente sabe que o fundo de ação compra ação. O fundo multimercado ele é variado. O fundo de renda fixa, bom, o fundo de renda fixa, o nome já diz, ele adquire títulos de renda fixa. Então ele não sofre oscilações. Agora, e o fundo de índice? O fundo de índice, meus jovens, é muito importante que você entenda isso aqui para você saber fazer um bom investimento em fundos. O fundo de índice, ele é um fundo que replica um valor de um grupo de empresas diferentes. Fernando, não entendi. Eu vou te explicar. O fundo de índice, a gente pensa aqui no índice do Ibovespa, índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. O Ibovespa ele faz o quê? Você vê lá na televisão, na internet, o Ibovespa subiu, a bolsa caiu, a bolsa subiu tantos pontos. O que é isso? O índice, ela pega, imagina aí, pegar as maiores e mais líquidas, aquelas que são mais negociadas na bolsa, empresas do momento, reúnem todas e coloca cada uma com um peso diferente. Essa aqui tem 0,5%, essa tem 1%, essa aqui tem 0,7%, essa aqui tem 4,2%. Ou seja, pega as empresas e juntam todas dentro de um mesmo grupo. Esse grupo a gente chama de índice. Então é um grupo específico de empresas que, quando você investe num fundo de um índice, você investe num fundo que replica esse índice. Fernando, então me explique melhor. Vamos lá. Eu quero investir para que se o Ibovespa subir, meu dinheiro sobe. Se o Ibovespa descer, meu dinheiro desce. Quer fazer isso? É simples. Você vai adquirir um fundo de índice do próprio Ibovespa, que é, se não me engano, BOVA11. O BOVA11 ele replica o índice da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Fernando, eu não quero acompanhar as empresas brasileiras, eu quero acompanhar as empresas americanas. Lá tem o índice S&P 500. Se você já ouviu falar sobre isso e você quer investir no S&P 500, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tanto com base na Bolsa de Nova York, como também com base na Nasdaq, tá? Bolsas americanas. Vai reunir essas 500 empresas, dividir percentualmente todas elas dentro do fundo e você vai investir 200 e poucos reais, 100 e poucos reais, dependendo do momento. Você vai investir num fundo de índice que é o IVVB11. Ele vai replicar todos os valores
que a bolsa, as duas bolsas que tem essas empresas, SP500, replicar. Você vai pegar todo esse resultado dessas empresas e você vai investir no índice que replica todas elas. Ou seja, você sai do risco de grande volatilidade de uma empresa específica e você passa a ser gerido de forma indireta por quem? Você passa a ser gerido pelos próprios gestores dos fundos. Então, para quem está começando, é interessante demais, eu recomendo para quem está começando investir em fundos de índice, porque você equilibra seu risco de oscilação, seu risco de mercado, tá certo? Então, esse foi o recado que eu quis dar para vocês sobre fundos. Eu acho muito importante, caso você não tenha entendido alguma parte, voltar a assistir esse vídeo de novo, porque se você fizer isso, se você investir em fundos de índices e você dividir sua carteira com a estratégia específica, que eu inclusive ensino aqui no canal, pode verificar lá em um vídeo chamado Como Eu Investiria R$1.000, lá eu explico minha metodologia de investimentos. Se você fizer isso, você vai estar investindo melhor do que mais de 70% das pessoas que investem na Bolsa de Valores aqui nossa do Brasil. Tá? Então, gente, esse foi o meu recado sobre fundos de investimento. Se tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários. O que você estiver achando do canal, do vídeo, pode falar aqui comigo também. E eu vou te falar mais. Esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais técnico. Eu tenho certeza que você que veio até aqui, você tem interesse sobre investimentos, você com certeza sabe que o caminho para você conseguir independência financeira é através de investimentos. Então, fala aqui embaixo comigo qual é o assunto que você gostaria que eu tratasse aqui no canal, que eu tenho o maior prazer. Eu preparo material toda terça, toda sexta, eu tenho o maior prazer em colocar um vídeo que você achar que é interessante aqui para o canal. Eu vou verificar, achei que é bom também, eu vou fazer para você, tá bom? Então, Fernando, eu quero receber os materiais que vocês forem produzindo. Como é que eu faço para receber lá no meu e-mail os materiais? Simples. Vou deixar um formulário aqui embaixo, você coloca seu nome e seu e-mail e nossa equipe vai te mandar toda semana, quando nós tivermos vídeos novos, vai te mandar um e-mailzinho te mostrando qual é o vídeo, te falando nossas recomendações sobre esse vídeo, enfim, é isso. Então, meus jovens, grande abraço, conta comigo e até nosso próximo vídeo.